Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem, nós estamos bem. E estamos aqui hoje, como prometido no último vídeo, para fazer junto com vocês a receita do nosso shampoo sólido, né, de alecrim, que não deixa de ser um sabão também feito nos métodos da saboaria natural, mas os ingredientes que a gente utiliza são ingredientes ideais para a saúde do nosso couro cabeludo. Então, além do nosso alecrim, nós vamos estar usando aqui, né, por exemplo, o óleo de rícino, que é excelente para garantir a saúde do nosso couro cabeludo, também fazer o tratamento de algumas doenças muito comuns, como a caspa seborreica ou a caspa normal, também para quem tem esse problema. Inclusive, esse sabão a gente está fazendo especialmente para minha mãe, que tem esse probleminha, então, bem por isso a gente resolveu fazer essa receita. É fácil de fazer, não é demorado. Tenho certeza que vocês vão gostar e vai trazer muita saúde aí para os seus cabelos, né? O alecrim ajuda a fortalecer o crescimento capilar, então é excelente para a gente ter cabelos sempre muito bonitos. Bom pessoal, e hoje nós vamos começar a nossa receita pela preparação da lixívia, tá? A lixívia é o que? Ela é a mistura que a gente faz da água, né? O nosso líquido com a soda, certo? Isso vai gerar ali uma reação química que aquece, fica bem quente, e nós vamos precisar esperar que isso esfrie depois, até uma temperatura assim morninha, ambiente, uma temperatura que dê pra gente segurar na mão sem problema nenhum. Aí vai estar pronto pra gente acrescentar aos nossos óleos. Então, por isso, já que a gente vai precisar esperar esfriar, a gente começa pela lixívia, tá bom? Então, vamos aqui pertinho da balança. Uma receita de qualquer tipo de sabão, sabonete, shampoo sólido, né, que seja feito à base desse processo de saponificação, a gente precisa começar a ter delimitado o quê? Quais são as quantias de óleos que a gente vai usar. Então, o total de óleos que a gente vai saponificar vão ser 300 gramas. Com base nessa quantia e de cada tipo de óleo e o índice de saponificação deles, é a quantia que a gente vai colocar de soda. Então, por isso, até no vídeo passado que eu fiz também um sabonete, eu expliquei para vocês que quando a gente faz o sabão, a gente não pode ficar alterando a receita, porque cada ingrediente aqui foi calculado em base do outro. Então, se eu substituir um tipo de óleo por outro, vai alterar a quantia de soda, por exemplo, tá bom? Então, vamos lá. Como eu vou mexer com a soda, usar máscara, luva. É só ter esses cuidados que não tem problema nenhum, é totalmente seguro. E para quem perguntou, deixou dúvida no outro vídeo também falando, mas não vai ficar resíduo de soda no sabão depois? Não fica, porque ela é transformada nesse processo, nessa reação química que acontece aqui. Tanto no momento do preparo da lixívia e depois, quando ela reage com a gordura e transforma no sabão em si. E também, lógico, a gente vai aguardar o período de maturação de pelo menos 15 dias para daí começar a usar. Isso é para garantir que não haja resíduo de soda no nosso sabão, no nosso sabonete e no nosso shampoo, tá bom? Então vamos pesar aqui. Lembrando sempre que a soda ela tem que ser uma concentração de 96 a 99%, tá? Qualquer percentual dentro dessa faixa tá ok. E para nossa receita de hoje, nós vamos utilizar 55 gramas de soda. Então, vou pesar aqui as 55 gramas. E também vou precisar de 90 ml de água. Esses 90 ml de água correspondem a 30% da nossa receita aqui, que é sempre calculado 30% em cima dos óleos que serão saponificados. Depois a gente vai acrescentar mais itens adicionais, só que esses não são contabilizados. Agora a gente precisa mexer bem até derreter, né, totalmente, dissolver a soda. Aqui já dá para sentir o vapor quente subindo, por isso que a gente nunca deixa o rosto em cima, sempre deixa olha de longe assim, né? Não fica muito perto. E o uso de luva é pra gente evitar mesmo qualquer acidente, se eventualmente a gente tiver contato. No caso, a máscara pra gente não respirar, porque ela acaba elevando nesse primeiro momento alguns gases, depois já não... Conforme começa a esfriar, já não tem mais. E para auxiliar a esfriar mais rápido, a gente coloca aqui num banho-maria com água fria. Enquanto a gente espera a nossa lixívia esfriar, a gente vai adiantando aqui a preparação dos nossos óleos,
Para isso, eu vou filtrar aqui o oleato de alecrim, tá? Isso aqui eu fiz a extração usando óleo de coco, né? E o alecrim já seco. E a extração foi feita por banho-maria, que é aquele processo que a gente sempre mostra para vocês nos vídeos, tá? Então, dessa vez a gente acabou não gravando passo a passo para não ficar tão repetitivo. Então, aqui nós vamos precisar nessa receita de 150 gramas do nosso óleo de coco. E dessa vez eu vou filtrar sem o voal, porque só tem os pedacinhos maiores de alecrim mesmo. E aqui eu não vou filtrar todo esse óleo, porque eu coloquei uma quantia um pouco maior. O que sobrar eu vou deixar com o alecrim aqui para seguir curtindo, porque essa preparação, né, do oleato, ele pode ficar ali com o alecrim por até um mês, tranquilamente. E para completar, nós vamos usar também 150 gramas do óleo de calêndula. Assim como o alecrim, né, tem muitos benefícios para a saúde do nosso couro cabeludo, e também o óleo de calêndula tem muitos benefícios para a saúde do couro cabeludo e também, né, para a saúde dos fios, para estimular o crescimento. Bom, mais 150 gramas, no total vai dar 300. Nossa lixívia já esfriou, já está numa temperatura morninha, assim, que a gente consegue segurar sem problemas. Então, nós vamos partir para o processo de saponificação. E a ordem sempre vai ser essa. A gente vai ter os óleos que vão ser saponificados e nós vamos acrescentar a lixívia dentro deles, mexendo sempre. E para isso a gente usa o mixer para facilitar, porque fica muito mais rápido pronto. Se for mexer na mão, demora bastante mais. A gente acrescenta ali o nosso mixer, vai mexendo e acrescentando ali a lixívia. A gente bate até que chega no ponto de traço que a gente fala, que é quando a gente faz aqui um risco, né, por exemplo, e ele fica, ele não volta pro local. Então a gente atingiu esse ponto. Essa receita nós vamos trabalhar com o chamado super fat, que são óleos extras que a gente coloca, tá? Para trazer mais hidratação e aproveitar mais os benefícios desses óleos. Eles não vão ser saponificados, eles entram depois, tá? Para isso eu vou usar 15 gramas da manteiga de karité que eu já derreti previamente no banho-maria. Então é nesse ponto da receita que a gente coloca. Se você quiser acrescentar também óleos essenciais para dar um cheirinho a mais, né, nesse shampoo, também é nesse momento que você acrescenta esses óleos. Eu também vou colocar 15 gramas do óleo de rícino, certo? Esse aqui você encontra em farmácia para comprar. O óleo de rícino, ele é extraído da mamona, né? E ele é um antifúngico e antibacteriano muito bom. Então, como a intenção desse sabonete é trabalhar problemas do couro cabeludo como caspa, seborreia, esse daqui vai ser um grande aliado. E nós vamos precisar de 15 gramas dele. E aí a gente bate novamente, mas é só um pouquinho agora. É só para misturar bem. Então agora nós vamos colocar nossa massinha aqui nas forminhas. Aqui a gente vai moldar eles na forma. Eu não costumo decorar, mas se vocês quiserem fazer alguma decoração, algum desenho no sabonete de vocês, é nesse momento aqui que vocês vão ter que fazer isso, tá? Que depois a gente vai deixar para secar e aí ele vai ficar do jeito que nós deixarmos aqui. Agora, se a pessoa pretende revender, aí ela pode decorar, né? Ah, sim. Daí sim, aí a apresentação, a aparência, aí passa a ser muito importante. E que nem eu comentei quando a gente fez o sabonete da semana passada, que saiu do vídeo da semana passada, né? Se vocês utilizarem forminhas de silicone, vai ficar mais fácil depois de desmoldar.
Mas nessas plásticas aqui também sai facilmente se você colocar depois no congelador, né? Agora, pessoal, então, estamos aqui com os nossos shampoos sólidos, né, de alecrim, devidamente informados. E agora a gente vai deixar eles descansando num local arejado, de preferência não exposto à luz direta, deixar secar. Provavelmente daqui amanhã, né, daqui 24 horas, ele já vai estar firme o suficiente para a gente desenformar ele. Então, aguente aí que a gente na sequência já volta mostrando o restante. Bom, pessoal, chegou a hora de desenformar. Já passou 36 horas mais ou menos, passado 24 horas nós colocamos no congelador as forminhas, porque esse processo de desenformar quando a gente usa as forminhas de plástico, ele fica muito mais fácil tendo colocado elas previamente no congelador. Então agora a gente vai pegar e vai desenformar junto com vocês. Funciona muito bem. Mas a gente precisa desenformar logo que tira do congelador. Prontinho. Temos aqui os nossos shampoos sólidos de alecrim, feitos para tratar nosso couro cabeludo, tratar ali essas doenças, essas dermatites como a caspa seborreica, a caspa normal também. A gente tem aqui, além do alecrim, que fortalece, né, os nossos cabelos, estimula o crescimento, a gente também tem o óleo de rícino, que é muito bom para proteger a saúde do nosso couro cabeludo, né? Todos ingredientes que a gente usou pensando em promover a saúde, né, do nosso cabelo, do nosso couro cabeludo, que também é uma pele, né, assim como a nossa pele aqui. E precisa ser bem cuidado, então nada de aditivos químicos. E agora é só esperar o período de 15 dias, que é o mínimo, para poder começar a utilizar. Para quem quiser aprender mais sobre como fazer o olhato, que a gente não mostrou passo a passo nesse vídeo, tá no vídeo que a gente mostrou fazendo a pomada do alecrim e que eu vou deixar aqui no card final para vocês. Tá certo, pessoal? Quem gostou do vídeo, lembra de deixar o like e se inscrever no canal se não for inscrito, e a gente aguarda vocês aqui para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!